Olá, povo abençoado e abençoável de Deus. Graças a Deus, estamos aqui, estamos juntos. Eu aqui, é claro. Você aí, é óbvio, mas estamos juntos, pela graça e misericórdia do Senhor. Somos agradecidos a Deus pelo dom da vida e pelo dom de vivermos a vida. Estamos agradecidos a Deus, porque vivemos a vida com vida, porque a nossa vida é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas sejam plenas da graça do Senhor, do seu amor. Vamos para frente. O nosso tema hoje, como sempre, é palpitante, é instigante, é vivo, é quente. O nosso tema segue aquela linha do tema guarda-chuva, do projeto guarda-chuva. O que é isto? É que existe um grande tema, um tema macro, e debaixo desse tema, sob esse tema, existem subtemas, que nós chamamos de títulos, e seguimos nesta linha. E é evidente, e você que nos acompanha já há 7 meses, você sabe que os temas são recorrentes. Recorrentes porque são imbricados, são conectados, um dependendo do outro. Sempre que avançamos, nós retornamos a itens anteriores para que esclareçamos e avancemos para itens futuros. Aliás, o Charles Sanders Peirce, comumente conhecido como Peirce, o pai da semiótica moderna, ele diz que o processo de criação artística, criação de um modo geral, mas principalmente a criação artística e a criação literária, ela se dá em um processo de progressão e regressão ad infinitum. O que ele quer dizer com isso? Coisa muito prática e conhecida de todos, que o novo depende do velho. O hoje é hoje porque dependeu de um ontem. E o ontem já se projetava para o hoje, cujo hoje se projeta para o amanhã. Se pensarmos na linha do tempo, existe um passado, um presente e um futuro. Isso se pensarmos em termos de calendário, ok? Então nós estamos sempre com um tema novo, mas esse tema novo, ele não surgiu do nada. Ele surgiu e foi motivado por temas anteriores, por temas passados. Por isso é que não se trata de repetição barata por falta de conteúdo, mas trata-se de uma recorrência, de uma referência, de uma visão imbricada, de uma visão interrelacionada ou interrelacional com os assuntos, com os temas referidos, tratados no passado. Tá certo? Então, nosso tema hoje, sem delongas, sem procrastinar e sem falar demais, é crescer e crescer. Comunicação 3. Já tratamos de crescer e crescer, comunicação 1, crescer e crescer, comunicação 2, e hoje é crescer e crescer, comunicação 3. E depois a quarta, a quinta, a sexta, e assim a gente vai engatando as marchas até chegar a uma velocidade ideal ou máxima, e aí a gente estabiliza a velocidade e a marcha, ok? Então, repetindo o tema de hoje, e quero dizer que sou muito repetitivo, porque a ideia do canal é crescer com você, mas fazer com que você cresça de maneira consciente, de maneira lúcida, com toda a clareza.
também as minhas repetições, não entenda como meras redundâncias, como meros pleonasmos, repetições desnecessárias, não. São repetições para batermos, rebatermos, inteirarmos, reiterarmos, gravarmos e caminharmos certos. Sabendo onde estamos pisando, como vamos pisar, quando vamos pisar, com fé em Deus, cabeça no pescoço e pés no chão. Voltando para o tema. Crescer e crescer, comunicação 3. O que é? Como é? E esse subtítulo, o que é? Como é? Ainda vem com outro subtema agregado. Quero aprender. Quero crescer. Quero aprender. Quero crescer. Por quê? O grande nicho do seu canal, nosso canal, é crescer e crescer. Os temas são diversos, os subtemas são muitos, mas o grande nicho, vamos dizer assim, o nicho macro, o objetivo maior, o alvo maior, a missão maior é crescer e crescer. E a nossa visão dentro da missão é caminharmos de maneira consciente, de maneira clara, repetindo, com fé em Deus, cabeça no pescoço e pés no chão, para galgarmos degrau por degrau até o degrau maior e o degrau máximo que o nosso Pai Celestial nos permitir. Ok? Entendido isso, então quero aprender. Quero crescer. Esse é o tema. Já estamos nele. Agora, como não falei no início da nossa fala, que este é o seu canal, meu canal, nosso canal, permaneçamos nele e cresçamos juntos, porque sou abençoado e abençoável, você é abençoado e abençoável, ou abençoada e abençoável, permaneçamos nele, vamos juntos. Só que eu esqueci de pedir que você, se ainda não está inscrito ou inscrita, faça-o. Inscreva-se. Se você estiver vendo aí, inscreva-se, é porque você não está inscrito. Então, faça a sua inscrição, é só clicar ali, você já está inscrito. Ative o sininho para você receber os nossos conteúdos, não perder os nossos conteúdos, que são muitos. Nós já temos aí quase 90 vídeos que estão à disposição do mundo e à sua disposição em primeiro lugar. Por quê? Olhando para o mundo, você do canal vem em primeiríssimo lugar. Então, esteja ali, ative o sininho para receber as notificações, os conteúdos e dê o seu like, o joinha, porque aí o conteúdo e esses conteúdos serão distribuídos e recomendados para muitas e muitas milhares de pessoas, ok? Vamos prosseguir no nosso tema, que é crescer e crescer, comunicação 3. O que é? Como? Quero aprender, quero crescer. E enquanto estamos crescendo, você vai me permitir um intervalo para a hidratação. Já voltei? E agora nós vamos prosseguir. Mas me permita uma digressão aqui. Mas é uma digressão necessária, importante e contributiva para o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento cognitivo, o nosso crescimento das coisas, o nosso crescimento dentro do canal, o nosso crescimento dentro da comunicação, dentro da informação e dentro da formação. Nós estamos trabalhando com o comunicar. Já falamos em momentos anteriores, você vai ver em vídeos, tem vídeos aí já sobre isso, falando do referencial teórico que nós estamos usando aqui para a nossa fala, para a comunicação. Falei na semiótica, falei na filosofia, falei na biologia,
certo? E falei na teologia. Mas, a rigor, este nosso referencial teórico aqui, ele pode ser ampliado. Por quê? Porque o conhecimento é tão vasto e o tema comunicação que nós estamos abordando é um tema muito complexo e muito amplo, muito profundo. Existe a comunicação tanto no sentido empírico, no sentido do senso comum, como comunicação científica, ciência da informação, ciência da comunicação. Há um universo muito grande. E outra coisa, a própria comunicação ela se divide em várias áreas, em vários setores. O falado, o oral, o escrito, o imagético, o digital, enfim, a comunicação investigativa, a comunicação mais estática, a comunicação mais dinâmica. Bom, nós estamos dentro desse universo. Então, uma hora eu posso estar usando diretamente um referencial teórico da teologia, da biologia, da semiótica, da filosofia, mas também nada impede de, em determinados momentos, eu estar aqui pensando em um referencial teórico da sociologia. Por que não da sociologia, da linguística, da gramática e etc. etc. Sim. E por falar em gramática, me veio agora um negócio. Olha o pedido de licença para regressão, e eu falei uma palavra aqui que já me remeteu para uma outra janela, que já abriu uma outra porta. É o seguinte. Quando nós falamos no comunicar, nós estamos trabalhando diretamente com 3 áreas. Eu falei muitas áreas do referencial teórico, mas diretamente, quando eu falo no comunicar, eu estou aqui na área da comunicação propriamente dita, eu estou na área da linguística e eu estou na área da gramática. Grave isto. Por quê? Porque nós ouvimos muito, fulano falou errado. O velhote pronunciou uma palavra errada. E de repente pode acontecer mesmo, porque o nosso programa, aliás, a nossa fala é ao vivo, nosso programa, a nossa fala é tudo ao vivo, nós não editamos. Às vezes, realmente, a gente engole um S, falha em uma concordância, ou usa uma palavra por outra, por um ato falho. Isso pode acontecer, porque eu não sou um fruto do imaginário, de um imaginário qualquer. Eu sou corpo, alma, espírito. Eu sou de carne e osso, como você. Então, existem as falhas e tudo isso pode acontecer. Porque é ao vivo, nada aqui é editado, é in natura, é radical no sentido de raiz e é integral no sentido de sem mistura, ok? Então, nós estamos nas 3 áreas, que é comunicação, gramática e linguística, e alguém diz, fulano errou, está errado, isso não é assim, e etc. Bom, vamos lá. Quando se trata de comunicação, não se trata de erro. Entenda que dentro da ciência, dentro da técnica da área da comunicação, não se usa essa rubrica, erro. Não há erro. Entenda bem. Quando a comunicação não é passada devidamente, não é entendida, não é compreendida, ela é rejeitada ou é tomada por parte, o que se chama na comunicação é bloqueio, ruído ou filtragem. Ok? Não esqueça isso. Então, na comunicação, no transmitir ideias, receber ideias e etc., no compartilhar, no partilhar, que comunicação é isso, né? Comunicação é você partilhar, que pode ser partilhar sentimentos, ideias, pensamentos, projetos, conhecimentos, como também pode ser partilhar um pedaço de pão, um objeto. O sentido originário de comunicar, que é comunicare, vem de partilhar e compartilhar. Eu parto, lhe entrego e você recebe
a parte agradece e corresponde e retribui. Então, isso é uma permuta. Uma permuta, ok? Então, não há erro em comunicação. Existe, se a comunicação bate e volta, é um bloqueio. Se a comunicação está meio difícil de se entender, está havendo ruído. E se você apenas pega algumas palavras que lhe interessam, tal, o resto você deleta, então você está fazendo filtragem. Então, bloqueio, ruído, filtragem. Filtragem, ruído, bloqueio. Isso é na comunicação. Então, falou em comunicação? Não é erro. É por isso que quando alguém fala com você, não interessa como falou, ou como escreveu, se era com Z, ele escreveu com S, se era com S, ele escreveu com X, exame, escreveu exame com Z, ou escreveu exame com S, em lugar de escrever exame com X. Aí aqui tem um erro na comunicação. Não, não tem um erro na comunicação, certo? Porque ele vai perguntar, você não entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, então pronto. Na comunicação, o que vai interessar é o entendimento. A comunicação busca o entender, ok? Não interessa se alguém dizer, em lugar de dizer nós vamos, dizer assim, nós vai, e foram. Aí você não vai dizer, você está se comunicando errado, você disse nós vai, certo? Ele vai dizer, você entendeu? Entendi, então pronto, vamos lá. O que interessa é o entender. Na comunicação, o que interessa é entender. Aí vamos lá para a linguística. E a linguística? A linguística faz o quê? A linguística também não busca erro. Ela não trabalha com essa rubrica, certo? E o certo é rubrica, não rúbrica, hein? A linguística não trabalha com essa rubrica de erro. Está errado, está certo, está errado. Não. A linguística, ela trabalha com a língua falada. Ela trabalha com a linguagem, ou com as linguagens, mas a linguagem escrita. A linguagem, de início, a linguística só trabalhava com a língua escrita. A língua escrita. Depois ela passou também a trabalhar com a língua oral, a língua falada. Então, hoje, a linguística trabalha com a linguística escrita e com a linguística oral, vamos dizer assim, escrita e falada. Mas ela trabalha o modo de falar. Se alguém diz assim, ô bichinho, bom dia. Se o outro diz assim, ô Marditinha, formiga mordeu, eu sou. O outro diz, barbaridade, tio. Então ela vai analisar esses regionalismos característicos e também vai analisar a maneira de falar, se está usando um padrão culto, está usando um linguajar comum do dia a dia, um linguajar dos artistas da palavra, um linguajar de pessoas não iniciadas nos estudos. Ela vai analisar, em resumo, o modo de falar, a maneira de falar. Ela não vai dizer que essa maneira está certa ou essa maneira está errada. Ela não vai dizer que uma parte do país ou do estado seja o que essa parte fala mais correta do que a outra. Não. Todo mundo fala e para ela a visão é que todo mundo fala de maneira correta. Entendido? Então ela não trabalha com o certo ou errado. Ela trabalha com o que é dito, o que é falado. Isso é a linguística. E a gramática normativa? Aí sim. A gramática normativa, ela se preocupa com a norma. Por isso que o nome é gramática normativa. Então ela se preocupa com a norma. Como a gramática normativa se preocupa com a norma, aí sim, ali ela vai trabalhar com as rubricas, certo e errado. Errado e certo. Por quê? A gramática procura normatizar a língua para ser usada dentro de um padrão. Daí se dizer a língua padrão. O que é a língua padrão? A língua padrão está dentro da norma culta, chamada norma culta, a norma dos que estudaram. E aí tem aqueles que estudaram um pouco menos, outros estudaram um pouco mais, e outros estudaram mais. Claro, aí e vai depender do repertório, da proximidade que tem cada um, do idioma,
se gosta, se respeita o idioma e procura falá-lo de maneira mais corretamente possível à luz da gramática normativa. Entendeu? Então, nós estamos dentro das três áreas da comunicação, dentro da linguística e dentro da gramática, que também são referenciais teóricos que nós usamos. E aí todo mundo usa, todo mundo que fala, todo mundo que canta, todo mundo que escreve, todo mundo que lê, todos estão debaixo aí desse grande guarda-chuva e dessas três áreas. Ok? Será se estou me fazendo entender aqui? E estamos crescendo em entendimento? Ok, só mais um segundinho para a hidratação e já estou retornando. Não saia daí porque eu estou aqui, hein? E agora, fechando essa questão da comunicação, da gramática, da linguística, ainda para a sua informação, se você perguntar, vem cá, mas isso vem de onde? Você tirou isso da sua cabeça, o barbudo, velhote, e etc. Não, eu não tirei da minha cabeça, eu não tirei da minha cabeça. A linguística moderna, ela tem como pai um cidadão chamado Ferdinand Saussure. Ele é suíço, franco-suíço, né? Então, ele escreve-se Ferdinand Saussure, mas a pronúncia é esse Saussure é Saussure. Então, Ferdinand de Saussure. Quem estuda comunicação, quem estuda letras, por exemplo, conhece muito bem. Ferdinand de Saussure é o pai da linguística moderna. E vem cá, e a comunicação? Quem é o pai da comunicação? Bom, não existe um pai específico, pelo menos os estudiosos dizem que não há um pai específico. A gente poderia pensar, quem sabe, em uma paternidade compartilhada, mas não é bem o caso aqui. O certo é que a comunicação, ela tem alguns nomes, assim, mas, nomes que você normalmente cita, por exemplo, Claude Shannon, na área da informação, que é diferente um pouco da comunicação, hein? Olha já, outra janela aqui. Então, o Claude Shannon, mais ou menos assim, ele é americano, e ele, o Shannon, ele é entendido como o pai da teoria da informação. Pai da teoria da informação. E da comunicação é o Marshall McLuhan. A pronúncia mais ou menos em inglês é essa. Marshall McLuhan. Já alguns falam McLuhan. Por quê? Porque ele é canadense. E no Canadá falam-se inglês e francês. Tudo bem. Então, McLuhan, ele é o pai daquela famosa frase, o meio é a comunicação, né? O meio é a comunicação, o mundo é uma aldeia global. O mundo é uma aldeia global, o mundo como ideia global. Então, aliás, o Marshall McLuhan, ele diz o meio é a mensagem, corrigindo aqui, não é o meio é a comunicação. Ele diz o meio é a mensagem, porque ele entende que o meio pelo qual a comunicação, a mensagem é transmitida, esse meio é fundamentalíssimo, principalmente neste mundo tecnologizado, ok? Então, ele trata muito aí do meio como a mensagem. E o mundo é uma aldeia global. Quando você fala o mundo é uma aldeia global, você está pensando em McLuhan, ok? É considerar-se o pai da comunicação, pelo menos em termos modernos, mas não é ou é um dos, né? E a gramática também. A gramática, isso aí já vem desde os gregos trataram disso, que há lá um nome, o Trácio, ou Fernão Trácio, Fernão não, é Dionísio Trácio, melhor dizendo. Já estou pensando no primeiro da linha portuguesa. Então, Dionísio Trácio foi quem começou a organizar, sistematizar
uma gramática da língua, aí onde você tem as classes de palavras, aí você tem as conjugações, aí você tem a sintaxe, aí você vai ter... Bom, isso aí é coisa de gramática e não vamos entrar nisso aqui agora. Em termos de língua portuguesa, aí sim, você tem o Fernão de Oliveira, você tem o João de Barros, e isso bem remotamente. E em termos de Brasil, em termos de língua portuguesa e brasileira, aí você tem um Evanildo Bechara, você tem o Domingos Pascoal Segala, você tem um Celso Cunha, você tem um Rocha Lima, você tem lá na base um Antenor Nascentes, né? Antenor Nascentes, mas são pais, não pai. Isso é só informação para você entender de onde vêm essas ideias que eu estou tirando aqui, a comunicação, a linguística, a gramática, para ninguém pensar que eu estou inventando isso aqui. Entendido isso aí? Está mais ou menos claro? Eu quero crer que sim, entenda que eu estou sendo um pouco prolixo, entenda que eu estou sendo um pouco digressivo, estou saindo um pouquinho do tema, mas trazendo coisas que agregam o conteúdo do próprio tema. Entendido? Então, só um segundinho mais e eu já estou retornando. Fechando isso aqui, nós vamos voltar. Olha, a comunicação, eu disse que já é sabido, repetindo, é uma partilha, é um compartilhar. Compartilhar. E aí vai desde um objeto concreto a um objeto abstrato. Vai desde um valor tangível a um valor intangível. O valor tangível é quando eu dou um presente, um perfume, por exemplo, uma roupa para alguém, é um objeto tangível, concreto. Agora, quando eu comunico valores, ideias, sentimentos, etc., eu estou passando para um mundo abstrato, e eu estou tratando aí o quê? Da comunicação usando valores intangíveis, certo? Comunicação trabalha, então, debaixo desse guarda-chuva de dois patrimônios. O patrimônio intangível, que são os valores e etc., a ética, a moral, esse entendimento, esse conhecimento, sentimento, e também trabalha com o patrimônio tangível, que é o concreto do compartilhar, do dar-se, do entregar-se e do entregar qualquer coisa, ok? Parece que até aqui estamos compreendendo. Agora, voltemos para aquelas três áreas: comunicação, linguística e gramática. Eu quero resgatar aqui a gramática porque a gramática é um pouco chata, ela é um pouco complexa. E muitos estudiosos da língua portuguesa, aliás, estudiosos da vida em todas as áreas, em todas as profissões, em todos os setores, precisam usar, no caso dos falantes de língua portuguesa, como de quaisquer outras línguas, mas precisam usar o idioma. Se é inglês, francês é francês, alemão é alemão, italiano é italiano, espanhol é espanhol, português é português. Eu sou brasileiro de estatura mediana, então eu falo a língua eu procuro falar o idioma de Luiz Vaz de Camões, de Olavo Bilac, de Rui Barbosa, o nosso idioma, ok? E eu preciso da gramática. Eu posso achá-la chata, exigente, porque ela trabalha com certo ou errado, e hoje ninguém gosta desse negócio certo ou errado, cada um faz o que quer, anda como quer, se expressa como quiser, acham que a gramática é pedante, que a gramática é da classe dominante, a gramática digamos assim, é um tapete de ideologias dominantes, dominadoras, e por isso não gostam da gramática. Ok? Só que a gramática, ainda que seja uma gramática básica,
mesmo que não seja uma gramática mais evoluída, mais intelectualizada dos cientistas, dos escritores, dos palestrantes, dos oradores, mas ela precisa existir. Sabe por quê? Porque se... Bom, quando eu digo ela precisa existir, deixa eu me corrigir aqui. Aqui é ao vivo, eu preciso me corrigir. A gramática, ela existe. Ela sempre vai existir. Seja lá na roça, lá dentro dos matos, onde não há escola, onde não há professor, onde não há ninguém com conhecimento que tenha estudado, mas a gramática existe ali. E na cidade, onde todos supostamente são estudados. Tudo bem, eu estou aqui já indiretamente me corrigindo. A diferença é que lá na roça, a gramática usada lá, quando alguém diz assim, nós vai, nós veio, nós foi, nós quer, nós come, nós trabalha. A pessoa está usando a gramática? Está. Só que lá é chamada de gramática implícita. Não é gramática escrita, não é gramática normativa, é gramática implícita. Tanto é que ele fala, nós vai, nós veio. E isso eu não tenho que dizer que ele está falando em termos de comunicação e em termos linguísticos, eu não posso dizer que ele está errado. Não, ele está se comunicando. E se nós chegarmos lá, nós da cidade, se chegarmos lá, nós vamos conversar com eles normalmente, eles vão entender normalmente. Certo? É o seguinte, é uma gramática implícita. Na cidade, nós que já somos burilados, ilustres, e falamos até no YouTube, estamos no canal no YouTube, aí precisamos de uma gramática normativa, uma gramática estudada. Aí sim, aí você vai dizer, nós vamos, nós comemos, nós trabalhamos, nós ganhamos, nós avançamos, nós caminhamos. Então eu, tu, nós, vós, eles. Aí terminar. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Isso é gramática. Isso é gramática, certo? E as palavras corretas. Estupro e não estrupo. Próprio e não próprio. Ruim e não ruim. Ok? Estratégia e não estratégia. Nós temos que... Aí nós precisamos dessa gramática. Se nós não tivermos essa gramática, aí sim a nossa fala pode ser bloqueada. Pode haver um bloqueio, pode haver uma filtragem e o ruído é direto. Se eu começar falando com vocês aqui e de repente eu começo a dizer, nós vai, nós veio, ô maiditinho, a formiga mordeu eu. Esses que falam assim, eles não estão falando errado. Eles não estão falando errado. Eles estão falando a gramática implícita, implícita. Eles não estão falando errado. E nem eu estaria criticando-os, não estou criticando de maneira nenhuma. Eu estou dizendo a maneira de falar. Agora, se eu com você, se eu começar a falar como ele fala, querendo aparecer, ou querendo... Aí não pode. Em lugar de eu falar aqui estupro, eu falo estrupo. Ok? Estrupo. Ah, porque nós temos que ter uma estratégia. Aí não, você vai dizer, esse cidadão aí não tá com nada, eu não gostei. Se eu disser assim, isso implica em estudar, e está errado, porque o verbo implicar não admite a preposição, essa regência em, a preposição em. Então, implica estudar, implica trabalhar, implica ganhar. Não se usa esse em. Se eu usar assim, a grosso modo, é errado, à luz da gramática. A expressão é só grosso modo. Grosso modo, eu vou encerrar a minha fala. Grosso modo, todo brasileiro é técnico de futebol. Não a grosso modo. Tire esse A. Quem conhece já vai dizer, então já vai haver o quê? Pode haver um bloqueio, um ruído, etc. Então, por isso é que nós procuramos falar um português mais gramaticalizado, certo? Usando até os métodos que o próprio Cristo usava. Usava as parábolas, era o koiné, o grego koiné, mas era um grego koiné dentro de um nível que ali todos entendiam e estava correto.
apesar de ser koiné, não era o grego clássico. Então Jesus usava as parábolas, ele partia do desconhecido do conhecido para ensinar o conhecido, ele partia do próximo para ensinar a coisa distante, ele partia do concreto para ensinar a coisa abstrata, certo? Ele usava as metáforas, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? A videira verdadeira, eu sou o bom pastor, e assim sucessivamente. Seguindo isso aí, nós estamos aprendendo, estamos crescendo e vamos crescer. Eu quero crescer, você quer crescer, nós queremos crescer e vamos crescer. Paro por aqui, mas não posso encerrar sem aquela palavra de oração. Nosso Deus e Pai, estamos crescendo e queremos crescer mais e mais. Pedimos que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, que sejamos em tudo abençoados e que nós cresçamos. Cresçamos em conhecimento espiritual, cresçamos em conhecimento intelectual, cresçamos nas nossas emoções, cresçamos na nossa saúde mental, na nossa saúde física, cresçamos nos valores materiais e nos valores imateriais. Nós nos entregamos em tuas mãos e contamos com a tua bênção. E peço, Senhor, que todos aqueles que estão ouvindo esta fala e vão ouvir a posteriori, sejam todos agraciados com as tuas mais ricas e poderosas bênçãos. Eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Obrigado porque você ficou conosco até agora. Muito obrigado. E até a nossa próxima segunda-feira. Grande abraço.